Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso módulo de História de Israel. Seja bem-vindo a essa aula que tem por objetivo analisar um pouco sobre os profetas posteriores ou os profetas menores. Via de regra, os judeus se acostumaram a dividir os profetas dessa maneira: profetas anteriores e posteriores, profetas menores e maiores, e ainda assim existem outras designações para eles. Continuando a aula passada, na qual nós começamos esse período da história dos profetas em Israel, na aula de hoje nós estaremos um pouco daqueles que seguiram ao período dos grandes profetas. Embora alguns deles estiveram misturados, alguns deles viveram na mesma época, um ou outro acabou vivendo até antes de alguns desses profetas maiores, como nós os chamamos, né? Talvez por conta do tamanho dos seus livros e nem tanto da importância da sua profecia, embora o alcance dessas profecias, por mais conteúdo que tinham, foi maior do que aqueles que, por menor conteúdo, teve um alcance menor e uma relevância, digamos assim, especialmente no Novo Testamento, menor também. Mas não são de menor importância, menor relevância, a razão pela qual nós estamos aqui para estudar um pouco delas também, das escrituras desses profetas. Sem muita demora, portanto, nós vamos então passar um a um, porque são vários. Nós vamos tentar analisar um pouco de cada um deles. Nós vamos fazer de um modo aleatório, não nos preocupando tanto com a questão da canonicidade nem da cronologia, embora tentaremos respeitar um pouquinho das duas coisas. A gente começa então com Oséias, e o tom desse primeiro dos profetas menores se assemelha muito com a palavra infidelidade. Talvez se nós tivéssemos que resumir em uma só palavra a profecia de Oséias, nós resumiríamos justamente nessa expressão, infidelidade. A infidelidade aqui era comum e era perceptível no meio do povo de Israel. Ele é um dos primeiros profetas menores e viveu provavelmente por volta do século 8 a.C. e provavelmente foi contemporâneo de Isaías, provavelmente foi contemporâneo de outros também, como Amós, Jonas e o próprio Miqueias. Então, você consegue imaginar um tempo em que todo esse pessoal estava vivo? O Oséias, o Isaías, o Amós, o próprio profeta Jonas, o profeta Miqueias, que teve também um papel importantíssimo, gigantesco na conduta desse povo e no ensino do mesmo nesse período da história de Israel. E essa infidelidade, estou lendo aqui, como eu fiz na aula passada, alguns slides meus, usados em aulas que dou sobre os profetas menores. Essa infidelidade é demonstrada através de várias ilustrações, incluindo um casamento com uma mulher infiel e filhos tremendamente rebeldes que eles dois tiveram, né, ao longo de sua vida. E a infidelidade, obviamente, não era apenas da mulher de Oséias, uma espécie de prostituta, com o próprio Oséias, mas era uma ilustração da infidelidade que Israel representava ou apresentava diante de Deus. Assim como Israel era infiel a Deus, a mulher de Oséias era infiel a ele. E essa infidelidade é demonstrada através de várias ilustrações, incluindo, como acabei de dizer, o próprio casamento de Oséias com uma mulher infiel e os seus filhos todos rebeldes. Eu escrevo aqui também que o ato central, enfatizando o adultério de Israel, é a experiência de Oséias com sua esposa infiel, Gomer, né, como ela é conhecida. E o principal chamamento, digamos assim, do livro de Oséias é volte, retorne. A ideia é que Deus deseja o retorno de todos os que o abandonam e o abandonaram, e ainda o abandonariam. E a gente tem que encontrar aqui Oséias nesse período inicial dos grandes profetas, quando o povo estava abandonando o Senhor e os cativeiros ainda não haviam chegado, mas chegariam em pouco tempo. E quando chegassem, o povo precisaria ter essa consciência de que o seu distanciamento do Senhor estava a se dar justamente por conta da infidelidade desse povo. E Deus deseja o retorno de todos aqueles que o abandonaram. Deus os defende e os chama ao arrependimento. Essa é a mensagem central por trás do livro do profeta Oséias. Aqui também é onde nós encontramos o profeta Oséias usando a figura de que não somos meramente ovelhas ou tão somente ovelhas, mas que seríamos também talvez como gado, como bois, como animais selvagens
selvagens, que o próprio Deus precisa laçar, e a expressão que está em Oséias é com laços de misericórdia e de graça, que ele nos prende com esses laços de amor e nos traz para perto de si. Não é diferente de um pastor de ovelhas. Um pastor não precisa de laço para laçar ovelha. A ovelha segue a voz do pastor e é conduzida pelo cajado em algumas ocasiões e protegida pela vara, não é, do pastor, mas não com laços. Laços seriam usados para esses outros animais. E aqui demonstrando que a infidelidade marcava o povo de Israel como um povo rebelde, como um povo selvagem, né? Um dos outros profetas menores é o profeta Joel. Ele é um dos primeiros também dos profetas menores, e ele pregou no Reino do Sul durante o reinado de Joás. Duas ênfases principais podem ser encontradas no livro do profeta Joel. Primeiro é o castigo corretivo e segundo uma promessa condicional. Esses dois tons, eles estão o tempo todo presentes, não é? Quando nós percebemos, por exemplo, no capítulo 1, o castigo corretivo, a palavra profética, ela é ocasionada por uma praga severa. A gente vê isso em Joel 1, de 1 a 12, quando os gafanhotos são mencionados como aqueles que devastam as lavouras e destroem todas as lavouras de Judá. E essa parece ter sido uma das piores pragas de sua espécie, não é? E essas criaturinhas, não é, sem nenhuma piedade, devoravam praticamente tudo na terra. E Joel viu isso como um julgamento de Deus, como um juízo do próprio Deus diante da infidelidade desse povo. E ele clama ao povo para que eles reservassem um tempo de jejum, um tempo de arrependimento, de confissão de seus pecados ao Senhor, a fim de que, perdoados pelo Senhor, pudessem voltar e definitivamente ser transformados pelo próprio Deus. Haveria um tempo do castigo de Deus caso eles não separassem um tempo para a oração, para o jejum, para a demonstração clara de arrependimento. Esse castigo corretivo da parte do Senhor, ele é importantíssimo e ele viria sobre o mundo todo quando então não haveria mais tempo para o arrependimento. Então Joel é usado por Deus para dar essa palavra um pouco mais escatológica e ao mesmo tempo corretiva. E essa palavra desse castigo corretivo da parte de Deus apontava sem dúvida nenhuma para aquele que é o dia do Senhor, que aqui é muito usado essa expressão, o dia do Senhor, que aponta talvez para a figura escatológica do último dia, conhecido como o dia do juízo final, o dia da segunda vinda do Senhor Jesus também. E a segunda parte, que é interessante, além do castigo corretivo, é a promessa condicional que nos é colocada, especialmente a partir do versículo 12 do capítulo 2 do livro de Joel. No versículo 13, a figura de rasgar o coração e não as vestes começa a apontar para uma realidade que é muito interessante e que tem paralelos com o nosso próprio tempo também, porque já no tempo de Joel, diante das inúmeras maldades que o povo vivia, era comum que eles imaginassem que, se eles levassem a sério o cerimonialismo aprendido dos antigos sacerdotes e da lei de Moisés, que ficaria tudo bem com eles. E então, diante de uma determinada situação, eles deveriam rasgar as vestes para demonstrar arrependimento e sincero desejo de caminhar com o Senhor. Mas o Senhor via que essa atitude deles era uma atitude meramente artística, digamos assim, era algo hipócrita, não era algo verdadeiro. E aqui Deus diz que não adianta rasgar a roupa, mas tem que rasgar o coração. E essa é uma figura que descreve uma caricatura, um desenho, uma visão que descreve claramente como era o povo nesse período de sua história. Eles estavam atrás de inúmeros outros deuses, mas depois de um tempo rasgavam as vestes por causa de um ou outro pecado encontrado no meio do povo ou outra coisa encontrada naquele tempo também. E algo muito especial que a gente percebe é que Deus traz por meio desse profeta uma promessa maravilhosa, que aqueles que verdadeiramente se arrependessem poderiam se alegrar numa esperança indestrutível,
que acompanharia esse arrependimento e que estava por vir sobre toda a terra. E é aquilo que se cumpre em Pentecostes, obviamente, não é? Um verso interessante que a gente encontra nessa porção é justamente o versículo 13 do capítulo 2, quando ele começa com essa expressão: e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, o vosso Deus, porque ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal, ou se entristece do mal, que seria uma tradução melhor, não é? Do tempo verbal hebraico nessa porção aqui. Deus, então, com sua graça, misericórdia e amor constantes, não só perdoa, como ajuda a remir a situação, tirando algo de bom da devastação, né, e tristeza que sobreviriam sobre esse povo. E a promessa está condicionada ao arrependimento sincero, por isso que a promessa ela é condicionada. Se vocês se arrependerem, vai ser muito bom para vocês desfrutarão de coisas maravilhosas, mas se vocês não se arrependerem, as consequências viriam e seriam devastadoras e terríveis sobre esse povo também. No encerramento, o que nós encontramos é uma mensagem para esse povo, que vai para além desse povo, de que o Senhor cumpriria aquilo que prometeu e que um dia chegaria o tempo em que gente de todos os cantos desfrutariam do poder e do alcance da presença do próprio Deus, do Espírito de Deus no meio do seu povo. Daí vem aquela profecia muito famosa e que inclusive é usada pelo apóstolo Pedro em Atos, capítulo 2, durante a pregação de Pentecostes, como sendo aquilo que estava acontecendo um cumprimento daquela palavra lá de Joel. E a gente percebe isso como um cumprimento maravilhoso. Um outro profeta menor que se segue aqui é o próprio Amós, de quem eu já falei no início, quando disse que ele era um contemporâneo de Oséias. Amós, ele fala da importância de dar ouvidos à palavra de Deus. E ele pregou no século 8 a.C., ou seja, no mesmo tempo em que outros grandes profetas como Isaías e o próprio Oséias e Jonas e Miqueias também profetizaram. Isaías começou o seu ministério quando o rei Uzias morreu. E, curiosamente, o período em que Amós profetiza é justamente esse período, o período de Uzias. Era uma era de idolatria no Reino do Norte, de profundo abandono da palavra de Deus e de compromisso com a palavra que ele nos deu, e ele acabou sofrendo inúmeras duras dos líderes do seu tempo, e ele deixa isso registrado no capítulo 7 da sua profecia, Amós capítulo 7, versos 10 a 17. E talvez os 3 piores pecados de Israel desse tempo tenham sido a crueldade, a gente vê isso lá em Amós 2, 6 e 7, quando Deus me abençoa, eu não posso me esquecer dos outros, e infelizmente é isso que Israel fazia, maldade mesmo, crueldade e abandono, especialmente daqueles dentro de sua própria casa, a irrealidade, viveram isso. Capítulo 4 de Amós, versos 4 a 5, né? E a falta de consciência de que Deus não aceita sacrifícios sem amor. A mesma história do Joel, não é uma veste rasgada, é um coração quebrantado. E por fim, desonestidade. No capítulo 8 de Amós, versos 4 a 6, a gente vê uma palavra muito séria contra a corrupção. Comerciantes desonestos, né? A desumanidade do homem para com o homem e uma profunda corrupção no meio do povo ali em Israel. Isso, portanto, aponta para uma verdade que deveria ser abandonada, que deveria ser deixada. Eles deveriam lutar contra aquilo. A consequência da corrupção humana gerou a corrupção na própria liderança da nação. Algo muito parecido com que a gente vive no nosso próprio país também e que a gente percebe em outros países do mundo afora. E essa corrupção que nasce no coração do indivíduo e alcança o coração da liderança nacional só pode ser transformado quando Deus fala e o povo o ouve. E essa é a palavra, né, que nós encontramos no final do livro de Oséias. As consequências de um povo que rejeita a Deus se vê na vida futura da nação de Israel. O tom principal desse livro, da mensagem dele, portanto, é o arrependimento, para que o povo percebesse os efeitos de se servir e de se seguir ao Senhor em verdade. Um outro profeta contemporâneo desses daqui,
Amós, do Oséias, que já foi mencionado aqui também, foi o Jonas. A história do Jonas é toda peculiar, é toda particular, é toda interessante. Nós não sabemos qual era a atividade profética dele antes do seu chamado para Társis, mas o que a gente sabe é que, uma vez chamado para uma tarefa extremamente diferente dos demais profetas do seu tempo, visto que Jonas é chamado para pregar fora de Israel, diferente dos demais profetas, ele não é chamado para profetizar aos israelitas, mas fora de Israel. Com isso a gente percebe que Deus é Deus tanto dos judeus quanto dos gentios, e aqui um tom missionário já presente. E nesses capítulos, né, no capítulo 1, por exemplo, o chamado de Jonas e a sua vontade de fugir, mas ele acaba sendo engolido por um grande peixe. Deus ele pode enviar, inclusive, portanto, tormentas e meios sobrenaturais impressionantes para realizar a sua vontade, porque em sua soberania a sua vontade sempre acontece. No capítulo 2 a gente encontra a oração do Jonas, feita nas profundezas, né, e a resposta, tanto de Jonas quanto da baleia também, que é mais rápida em obedecer do que o próprio Jonas. Deus sempre nos ouve quando a gente busca a Ele com humildade e piedade. E essa, sem dúvida nenhuma, era uma lição que o povo de Israel deveria aprender desse período da história em que viveram. No capítulo 3, nós encontramos o segundo chamado de Jonas. E a consciência que ele teve, agora nesse momento, de ir até aquela grande, terrível e violentíssima e imoral cidade para pregar o arrependimento. Coisa que ele vai e faz, e pela mediação de Jonas, pelo poder de Deus, eles se convertem e acabam sendo perdoados pelo Senhor e trazidos para uma nova história, né? Vivendo uma nova história que vai durar pouco mais de 100 anos, porque 100 anos depois os ninivitas estarão de volta aos seus antigos pecados e serão cabalmente destruídos pelo Senhor no tempo do profeta Naum. Mas isso seria 150 anos depois de Jonas profetizar. Aqui em Jonas, cerca de 750, 760 a.C., ele não tinha nem noção de que os anseios do coração dele, de toda a nação, não seriam cumpridos ali. Mas muito tempo depois, numa espécie de coalizão entre os citas, os medas e os babilônicos, que na segunda metade do século VII invadem a cidade de Nínive, né, o Império Assírio, e destroem a autoridade que ali estava, dando fim a esse período de crueldade imposta e impressa pelos ninivitas sobre as nações, sobre os povos fora deles, né? Então, no tempo de Jonas, 150 anos antes, Deus avisa da punição, mas não deixa de estar cheio de misericórdia para aqueles que se arrependerem, confessarem e abandonarem os seus pecados. E o último capítulo de Jonas nos apresenta o descontentamento de Jonas sobre a ação de Deus com os ninivitas, o fato de Deus perdoá-los, o fato de Deus amá-los, o fato de Deus demonstrar misericórdia irritou Jonas e fez com que eles tivessem mais compaixão de uma plantinha que foi morta por um vermezinho que Deus colocou nela, do que de um povo todo que seria levado para o cativeiro eterno, para o inferno depois de sua morte, por conta de um não arrependimento. Então, o que a gente percebe é que Deus valoriza a alma humana, e nós também devemos olhar para ela como a mais digna de tudo nesse mundo, e termos misericórdia daqueles que sofrem. Por mais que eles tenham uma visão diferente de nossa, nós não podemos fugir da realidade missionária, da importância que existe no trabalho missionário, de como nós devemos fazer parte desse trabalho, dessa obra de Deus. Embora a gente fuja, a sua graça vai continuar sendo maior do que todas as coisas nessa terra. Um outro profeta menor desse período também é o profeta Miqueias, e como eu já falei há pouco, ele tem a sua importância. E quem é que foi Miqueias, né? Miqueias foi um homem do campo. O texto bíblico diz que ele era de Moresete Gate. Essa é uma das maneiras de se descrever ou de se chamar a cidade em que ele viveu. Uma pequenina cidade no norte, um pouco mais ao norte de Jerusalém, nas terras baixas da Judéia. Então, profetizou nesse período, durante esse tempo, nessa região. E eu escrevi aqui nos meus slides que Miqueias estava acostumado a ver a triste situação da nação, do povo, ele estava acostumado a ver a triste situação da nação do ponto de vista de alguém do campo, acostumada à vida rural. Muitos até chegam a afirmar que ele tenha sido um boiadeiro que foi laçado por Deus,
foi chamado pelo Senhor, pego por Deus para ser um profeta. E ele desempenhou o seu papel, sendo usado para dizer ao povo a queixa de Deus. Capítulos 1 a 3 de Miqueias nos apresentam essa queixa do Senhor diante da idolatria e também do adultério que o povo cometia, trocando o marido, que é Deus dos céus, por outros deuses nessa terra, mostrando como eles erravam nesse ponto, e um próprio apelo de Deus também. Nos capítulos 4 a 7, quando Deus apela aos ninivitas, ao seu próprio povo, né, aos israelitas, para que eles se arrependessem de seus pecados e se voltassem para o Senhor. De uma maneira muito clara, percebe-se que Miqueias, através de Miqueias, o Senhor via uma nação idólatra diante de si, uma nação que precisava retornar para o Senhor, arrependida de seus pecados e clamar o perdão desses seus pecados. E o que nós encontramos nos textos seguintes é a profunda promessa, profunda não, mas a noção de que, havendo esse arrependimento, esse quebrantamento no meio do povo, as promessas que estavam já sendo lançadas pelos demais contemporâneos profetas de Miqueias, e havia muitos profetas naquele tempo, havia esses que eram bons, o Miqueias, o Amós, o Isaías, enfim, o Jonas, que apesar de tudo era um bom profeta, ele foi alguém temente a Deus, eu não tenho razão para não acreditar nisso. Haviam muitos maus profetas também, homens que profetizavam a respeito do seu próprio coração, que não tinham nenhuma vergonha de mentir para o povo, com o objetivo de serem bem-quistos e bem vistos pelo povo, mas falavam o que o povo queria ouvir, e não aquilo que o Senhor mandou dizer. Eles nunca diziam assim diz o Senhor, mas eles falavam daquilo que estava no coração deles, na mente deles, e por isso não foram profetas segundo o coração de Deus, mas foram profetas segundo o seu próprio coração pecaminoso. Um outro profeta que é conhecido e é importante que se mencione é o profeta Naum. E Naum trata do consolo, também um pouco a posterior a esses profetas que nós estamos mencionando aqui. Naum, cerca de 150, um pouco menos que isso, talvez anos após esses profetas que nós já acabamos de mencionar, e Naum já vivendo bem próximo do cativeiro babilônico. O cativeiro assírio já havia acontecido, o reino do norte havia sido levado para o cativeiro do norte, não é? O cativeiro assírio, mas o povo do sul ainda não. E havia muita crueldade, muita maldade no tempo dele, especialmente no Império Assírio, para onde os israelitas tinham ido, e por isso poderíamos dizer também que esse livro trata do fim da crueldade, porque o tempo todo Deus diz, inclusive mencionando a cidade de Nínive, que aquilo lá acabaria, que Deus daria um fim e que os dias estavam contados para todo o orgulho, a violência, a maldade, os assassinatos, a prostituição, a feitiçaria e outras coisas mais, a escravidão que haviam nas cidades da Síria e que havia de um modo especial naquela que era a sua capital, a própria cidade de Nínive. Ele profetizou, portanto, entre o ano 660, 650 até 615 a.C. E se você se lembra, na aula anterior eu falei que o cativeiro babilônico começou por volta do ano 605 a.C. Então, Naum profetizou até bem perto do início do cativeiro babilônico. E um dos temas centrais era de que consolar o povo de Deus, das notas principais foi esse de um consolo ao povo de Deus diante do fim de Nínive. Aquela Nínive que se converteu, Naum poderia dizer, não é? Aquela Nínive que se converteu há 150 anos atrás, quando o nosso irmão Jonas profetizou entre eles, pregou entre eles, e eles se arrependeram, agora voltaram pior do que eram. Deus fará justiça. Deus sempre cuidará do seu povo e o restaurará após momentos de luta e até mesmo de abandono desse povo para com Deus. Deus revela, portanto, nesse livro que todos os que forem injustos com o seu povo serão julgados e punidos. Nesse sentido, Naum nos apresenta conforto e consolo. Por isso o povo podia ter tempo de adoração, tempo de paz, porque o Senhor julgaria o mal e traria conforto sobre o coração do seu povo. Um outro livro especial no meio desses é o próprio livro de Abacuque. E dentro da mensagem de Abacuque, um dos temas mais importantes é o tema da teodiceia cristã, que já foi mencionado aqui numa das aulas passadas. A ideia da teodiceia, foi mencionada quando eu falei aí dos livros de sabedoria e mencionei Jó.
e falei um pouco sobre se Deus é bom e se Ele é todo-poderoso, por que o mal existe? Por que Ele não acaba com o mal se Ele é bom? Se Ele é todo-poderoso, por que Ele não resolve todos os problemas do mundo? Então, existe problema no mundo porque ou Deus não é bom ou Ele não é todo-poderoso. Porque se Ele fosse todo-poderoso, mas não fosse bondoso, então tudo bem, Ele pode, mas Ele não resolve o mal, porque Ele não é bondoso. Ele é todo-poderoso, mas Ele não pode mudar a realidade porque não existe bondade suficiente nele para fazer isso. Por outro lado, ele pode ser todo bondoso, mas não ser todo poderoso. Ou ele tem aberto mão, talvez tenha aberto mão do seu todo poder. Então ele é muito bonzinho, ele é amoroso, é todo bondoso, mas ele não é todo poderoso. Por isso que o mal continua a existir. Mas se ele é todo amoroso, todo bondoso e ao mesmo tempo todo poderoso, por que ele não dá fim então? Por que o mal continua a existir? E quando nós olhamos para o livro de Abacuque, é justamente esse o tom, a preocupação que nós encontramos no meio do povo. E então Deus usa Abacuque para responder essa pergunta: se Deus é bom, por que sofremos? Se Ele é todo-poderoso, por que sofremos? Não é? Eu quero ler uma frase aqui que eu leio aos meus alunos quando entro nesse assunto, que é uma frase de Epicuro. Epicuro certa vez escreveu o seguinte: se Deus pode acabar com o mal, mas não quer, Ele é monstruoso. Se Ele quer, mas não pode, Ele é incapaz. Se não pode e nem quer, é impotente e cruel. Se pode e quer, por que não o faz? Essa é a ideia da teodiceia cristã. Logo no início do seu livro, Abacuque faz uma oração de lamentação ao Senhor. Abacuque, diante do Senhor, derrama o seu coração. No capítulo 3, a gente o vê de um modo muito semelhante a Jó, compreendendo que o tempo da angústia, o tempo da tribulação, não é o tempo do questionamento, mas é o tempo do silêncio. Não é o tempo para levantar perguntas a Deus, mas para pôr as mãos nos lábios e esperar o consolo e a resposta do próprio Deus. Vivendo, portanto, num tempo em que o povo rebeldemente foi disciplinado pelo Senhor, e Abacuque, vendo toda a destruição que viu, fazendo em seu livro algo muito semelhante ao que Jeremias fez no seu livro de Lamentações, não é? A gente percebe que, mesmo diante das nossas tragédias, não há motivo para não adorarmos o Senhor, não falarmos com o Senhor, mesmo que expondo o nosso coração tremendamente angustiado e que não vê a hora que o Senhor faça justiça e mude toda a nossa situação. Bem, mas quando a gente chega no profeta Ageu, a situação já era completamente outra. O povo já havia voltado do cativeiro babilônico, aqueles 70 anos profetizados por Jeremias acabaram. Mas agora ali em Jerusalém, com muito dinheiro dado pelo imperador Ciro agora, e Dario também, o imperador persa, que agora dominou a Babilônia e começou um novo império, que depois de uma visão mandou os judeus de volta para sua terra, até com dinheiro e cartas, para que eles recebessem conteúdo dos outros reis do caminho por onde passavam. Isso não serviu muito para a piedade, porque eles começaram a reconstrução, eles encontraram as ruínas do templo, mas eles pararam pouco tempo depois. Eles abandonaram o que é mais importante. E em pouco tempo eles voltariam para a idolatria. Foi quando o Senhor levantou Ageu para dizer para eles: coloca a cabeça no lugar, olha onde o caminho de vocês está os levando. Shimu levavren al-darreren. Pegue o coração de vocês e coloque sobre o caminho pelo qual vocês têm andado e vejam por quais caminhos as decisões que vocês têm tomado têm levado vocês. A vida de vocês irá de mal a pior se vocês não se arrependerem e não voltarem. De onde vem o sofrimento, portanto? O sofrimento vem de nós não colocarmos Deus em primeiro lugar. O povo, portanto, é liberto do cativeiro babilônico, recebe dinheiro para reconstruir o templo, mas usa esse dinheiro para reconstruir a sua própria casa. E Deus diz por que está disciplinando o povo nessa época, já pós-cativeiro babilônico, final do século VI, ali perto do ano 530, 520 a.C., Deus voltando a disciplinar o seu povo que havia ficado 70 anos no cativeiro babilônico. Mas por que disso? Por que o Senhor pesou a mão? Porque o povo não estava colocando Deus em primeiro lugar. Curiosamente, todo o povo se arrependeu. Curiosamente, todos eles se quebrantaram diante da palavra de Ageu. Inclusive o rei e o sacerdote da época, o Josué e o Zorobabel. Ambos se arrependeram e se voltaram para o Senhor.
Trazendo para os nossos dias, o que a gente percebe é que se não houver arrependimento, mas se o nosso coração for duro, tal como o dos israelitas judeus foram no período de Ageu, sem dúvida nenhuma nós também vivenciaremos a solidão, experimentaremos as consequências das nossas próprias escolhas e elas muitas vezes apresentarão um quadro de solidão, de escassez, de falta de tudo, por termos colocado o Senhor muito distante da nossa vida. Um outro profeta muito conhecido que não podemos deixar de falar aqui é o profeta Zacarias. Ele e Malaquias, com os quais nós terminaremos. Durante o período da profecia de Zacarias, o tempo todo o tom é a reconstrução da vida, a reconstrução da nação, por meio de um agente reconstrutor, que ali é muito mencionado também. Zacarias é muito messiânico, que é a figura do próprio Senhor Jesus. Eu coloquei aqui no slide. Nós só pensamos em reconstruir as nossas vidas porque em algum momento elas foram destruídas. E aí eu faço um paralelo aqui entre o que tem acontecido no nosso país e o que aconteceu no tempo dele. Ouça, por exemplo, Zacarias 12:10. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim, a quem traspassaram, e pranteá-lo-ão sobre ele como quem pranteia o filho de unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. O que nós encontramos aqui claramente é que toda aquela idolatria que sempre se fez presente, bem como toda aquela violência e maldade que sempre se fizeram presentes também, agora encontrariam o seu consolo no nascimento daquele que daria fim a toda essa angústia anterior, que daria fim a toda essa idolatria por concentrar nele o foco de toda uma nação. A gente sabe que depois que Jesus nasceu, isso acabou não acontecendo e os judeus sofrem até hoje as consequências de terem rejeitado o Messias de Deus, o nosso Senhor Jesus. Mas Deus, mesmo assim, não abandona as suas promessas e nem o seu amor por esse povo, o seu apreço por esse povo. Bom, Zacarias ele foi neto de Ido, ele menciona isso, a gente encontra isso inclusive no livro de Neemias 12:4. Ele era, portanto, de família nobre, ele era membro do grande Sinédrio, ele foi amigo do Ageu, que eu acabei de mencionar, e ele foi o segundo maior profeta messiânico, ficando atrás apenas só de Isaías. Dos profetas, de todos os profetas que profetizaram algo sobre Jesus, Zacarias só falou menos do que Isaías sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Havia todo um problema nesse período, e o problema, portanto, de Zacarias é muito semelhante ao problema de Ageu, o problema da casa do Senhor que é abandonada. As razões são diferentes nos livros de Ageu e Zacarias, mas o coração da mensagem é esse, não é? Por que aqui e ali o povo está sofrendo como está sofrendo? Porque o coração deles está em outro lugar. Porque ao invés de colocarem suas vidas, suas posses, seus corações sobre mim, eles estão colocando na casa deles, no muro deles, nos bens deles, etc, etc, etc. Ageu e aqui Zacarias são chamados, portanto, a exortar o povo, a dar importância para aquilo que tinha maior valor. Muito mais importante do que a segurança nacional era a segurança espiritual. E o medo foi que os levou ao desespero e ao distanciamento do Senhor. Nessa profecia, o Senhor lembra que ele enviaria o Messias, o seu verdadeiro rei, e que, enquanto o povo estivesse firme nos caminhos do Senhor, que nada haveria de suceder com eles. Ou seja, a chamada ao arrependimento, né, é o início de uma vida segura nas mãos do próprio Deus. Se alguém quer estar seguro, o caminho é arrependa-se, comprometa-se com Deus. Sua garantia, o Messias. E aí, então, todos os textos messiânicos que são mencionados no livro do profeta Zacarias. E esse período dos profetas menores termina com a figura de Malaquias, e eu vou terminar aqui essa nossa aula também, que se estendeu um pouco mais do que as outras, com um pouco de informações a respeito desse livro, né? Ele é o último dos profetas menores, pelo menos assim como nós o chamamos, e que traz as mensagens de Deus ao povo de Judá por volta do ano 500 até 450 a.C. Então,
há muitos considerando 450 mesmo já, porque depois de Malaquias e alguns outros que escreveram contando a história que está lá em 2ª Crônicas, 1ª e 2ª Crônicas, que teriam os últimos livros a serem escritos no Antigo Testamento, não se tem mais livros de revelação aparentemente sendo escritos, embora há muita ação de Deus no meio do povo e do povo para com Deus também. Embora construíram o templo, eles precisavam agora voltar-se para Deus. No tempo de Malaquias, Ageu provavelmente já tinha morrido, Zacarias já tinha morrido, o povo já tinha reconstruído a casa do Senhor, porque todo mundo estava arrependido, inclusive o Zorobabel e Josué. Mas e aí? O templo do Senhor está construído, mas o povo precisa se voltar para Deus, porque senão aquele prédio, pelo prédio, muda a vida deles. Não muda absolutamente nada. E a culpa do povo estar, embora o templo construído distante do Senhor, era dos sacerdotes, que não ensinavam o caminho do Senhor para o povo. Deus promete, então, que o tempo de purificar o seu povo estava chegando e que aqueles que se arrependessem e se voltassem para Deus seriam chamados de povo de Deus. A gente sabe muito pouco sobre Malaquias, mas o pouco que a gente percebe é que ele ministrou a esses judeus por volta do ano 450 ou 400 até antes de Cristo, e que os pecados citados por ele são citados também em Neemias, capítulo 13, e Malaquias fala primeiro e principalmente aos sacerdotes, como aqueles que são responsáveis pelo atual estado da nação de Israel. Há um medo, sem dúvida nenhuma, e a gente vai perceber que cerca de 200 anos após a morte de Malaquias é quando o povo vai abandonar definitivamente, de uma vez por todas e para sempre, a idolatria do seu meio. E é justamente no período do judaísmo do Segundo Templo, eu vou mencionar mais isso nas últimas aulas desse módulo, quando as seitas judaicas começam a surgir, dentre elas a seita dos fariseus, que foram os responsáveis, acima de tudo, pelo fim da idolatria. E é algo muito curioso e interessante que a gente vai ver mais à frente também do nosso curso. Malaquias, mesmo depois de falar aos sacerdotes, ele acaba falando ao povo também, porque tal o líder, tal o povo. Se o líder está dessa maneira, o povo não deve estar diferente. E o povo responde questionando. E o Malaquias reprova os sacerdotes e reprova o povo também. E a razão é a seguinte: práticas más, atitudes pecaminosas levarão essa nação a ruir, a cair. Ao mesmo tempo que ele mostra as promessas de Deus, ele deixa claro que esse povo sofreria e a sua história chegaria a um fim caso não exista arrependimento e reforma no meio do povo de Deus. E assim se dá o final do período dos profetas menores. Até o último período da sua história, a idolatria estava ali e o povo ouve de Deus: arrependam-se, abandonem tudo isso, porque senão vocês sofrerão as consequências tristes de viver longe de mim. Basicamente, essa é a mensagem que os profetas menores, cada um em seu tempo, num período de aproximadamente 300 a quase 400 anos, profetizaram a nação de Israel. E a lição que a gente aprende, olhando para a história de Israel, é que a idolatria sempre esteve ali, mas a graça de Deus sempre também esteve silenciosamente presente no meio do povo. Na próxima aula, nós veremos um pouco mais sobre a monarquia. Nessas duas últimas aulas, nós analisamos um pouco sobre a espiritualidade na vida dos profetas, e nas próximas aulas nós veremos de um ponto de vista um pouco diferente esse mesmo período da história. Então, até a nossa próxima aula.